Boa tarde, meus colinos. Começando mais um colírio relatório aqui. Vamos relatar hoje uma pesquisa que eu falei. Comparei o Don Quixote com o Chapolin. Seriam eles o mesmo personagem? A gente vai ver isso hoje no vídeo de agora. E já peço para vocês comentarem, compartilharem. Se vocês gostam do Chapolin, vocês acham que ele é parecido com o Don Quixote? Bom, vamos começar então. O Don Quixote, ele é um personagem de um romance muito antigo. E inclusive no próprio Chapolin já teve um episódio. Não, teve dois episódios em que teve um Don Quixote, tá? Ali vocês estão vendo o Don Quixote, que é o Dom Ramon, né? Que a gente chama de Seu Madruga. E o Sancho Panza, que é o Seu Barriga, né? Então, esses dois eles têm uma relação direta, tá? Se a gente procurar na internet também, a gente vai encontrar que algumas pessoas já pensaram as semelhanças e diferenças, né? Principalmente o pessoal lá da América Espanhola, tá? As diferenças entre os dois, e semelhanças e diferenças, né? Vocês encontram ali, tá? E eu botei no texto que eu vou apresentar daqui a pouquinho, onde estão essas comparações. O texto é esse, ó. O texto de apoio, né, da aula de hoje, tá no livro Personagens que eu escrevi com a professora Iana. E é um dos capítulos do livro, tá? O livro ele fala sobre vários personagens e faz uma teoria. Teoria não, talvez um conceito de personagem, tá? Que a gente aplicou nesse livro e em vários outros artigos, tá? Então, a gente fez artigos de vários outros personagens. Eu e a professora Iana, tá? Então, esse texto em específico, ele trata de ele é mais para a parte de literatura comparada e ele busca perguntar se o Chapolin é um intertexto do Dom Quixote, tá? Porque antes de começar a escrever esse artigo, eu achava que era o mesmo personagem, né? Tipo, não literalmente, né? Mas tipo assim, ó, e parece que o Chapolin é um Don Quixote aplicado, tá? Com outro contexto. E daí no texto esse que tá ali, eu vou falar um pouco sobre a relação essa proximidade dos dois, né? Se eles são de fato um hipertexto um do outro. O triste, assim, é que esse foi um dos meus primeiros livros, tá? Eu fiz por uma editora, muito boa editora, por sinal, tá? A Viseu, muito boa editora. Mas a questão é que o texto fica inacessível, sabe? No sentido de que as pessoas, só quem compra vai ter interesse. E claro, eu entendo que a ideia é vender, né? Mas quando tu é um autor iniciante, dificilmente, né? As pessoas vão. Se tu é um iniciante do zero, não vem de um outro campo, dificilmente as pessoas vão comprar teu livro, né? Então o texto fica ali preso e as pessoas não têm acesso. Então esse é um texto que eu fiz, que daí depois que eu publiquei no livro não posso mais publicar em artigo, que é um texto que eu gostei de fazer, que atrai, que eu acho que atrai a atenção das pessoas e ele não tá disponível, tá? Então, se vocês tiverem, vocês comprem o livro e assistam ele. Mas a aula aqui eu vou falar de alguns pontos dele, tá? Vamos começar então. Bom, para começar a falar então do desses dois heróis, né? A gente vai falar um pouquinho do Jung, né? Dos arquétipos. É interessante que esses arquétipos eu já vi eles sendo usados até em conhecimentos astronômicos. E ele bom, a psicanálise também acaba pedindo para isso acontecer, né? Porque a psicanálise ela não é que nem a psicologia experimental. A psicanálise ela não é experimentalista. Então, várias das coisas que ela fala faz sentido, sim, faz sentido, mas não são nem experimentáveis nem comprováveis. Então, fica meio que a beleza a coerência fica voltando aqui, saiu da tela. Fica isso sendo o mais importante, daí acaba abrindo brecha até para misticismos, né? Utilizarem eles. Mas o que acontece, tá? Ele chama de arquétipos os resíduos arcaicos que eles são figuras que elas estão presentes em todas as culturas, tá? Arquétipo nesse sentido, tá? Então, um dos arquétipos é o arquétipo do herói, tá? Esse herói, então, ele é um indivíduo que se sacrifica pelo coletivo que ele faz parte, né? Que ele representa. Ali tá a foto dele, né? Do Jung.
E o mais interessante é que vai ter algumas pessoas que vão estudar vários arquétipos, tá? Inclusive tem até psicologia comportamental que procura encaixar as pessoas em arquétipos, qual que ela faz parte. E daí vai ter um outro autor que vai utilizar o arquétipo que é o que estuda a jornada do herói, tá? O Josh Campbell, ele estuda a jornada do herói. E daí o que acontece? Esses indivíduos, eles são heróis, mas eles não são fortes, né? O Don Quixote, ele não, ele pensa que é um herói, e o Chapolin, ele até age heroicamente e tem feitos heróicos, mas ele não tem as outras características de um herói, né? E a gente vai ver mais pra frente que o Don Quixote ele remete ao herói da cavalaria medieval, dos romances de cavalaria medieval, e o Chapolin Colorado aos super-heróis, tá? Mas, antes disso, então, a gente vai observar então que a gente tem um arquétipo aqui, talvez um novo arquétipo de um herói não heróico, ou aí são discussões que dá para ser feitas, né? Mas eles brincam com o arquétipo do herói, tá? Eles partem disso. Eles são uma sátira disso, tá bom? Começando pelo Don Quixote, então, ele é o romance do. Eu trouxe aqui um. Esses são duas capas de livro, tá? Que são os mais conhecidos ali, o moinho ao fundo, né? É muito bonito, assim, a simbologia do moinho, né? O indivíduo da antiguidade, do medieval, é um mundo em transição, medieval, modernidade, e ele vai contra a modernidade, né? Com as suas armas, e o moinho derruba ele, então ele não tem nem chance contra o moinho. É um pouco poético, assim, é um livro maravilhoso, tá? Escrito ali pelo. Ai, caramba, fugiu o nome do indivíduo. Cervantes, né? Pelo Cervantes. Aqui tem um trecho aqui que vocês podem olhar no texto, eu vou disponibilizar ele ali na descrição do vídeo. Mas o Cervantes, ele escreveu um livro, então, que esse Alonso Quijano, e é muito interessante que tem um sociólogo que é do decolonialismo, que também é Quijano, é Aníbal Quijano. Ah, é muito engraçado. Coincidência, tá? Não foi. O cara pode até o nome tu copia, mas o sobrenome não tem como copiar, né? Que ele leu muitos romances de cavalaria, ele era um fidalgo, era um cara rico, né? Um nobre. E daí ele leu tantos romances de cavalaria, eu nem sabia que tinha tantos, tá? Mas tem milhares, milhares. Leu tantos, vendeu coisa, leu mais e enlouqueceu no sentido clínico da coisa, aparentemente. Mesmo que enlouquecer, acho que não se utiliza mais hoje em dia, né? Mas aí enlouqueceu e daí ele saiu, ele se tornou um cavaleiro medieval, comprou um cavalo, o Rocinante, uma espada e saiu ao mundo com um Sancho Panza, tá? O Sancho Panza é aquele tipo de personagem que serve pro indivíduo pro personagem explicar o pensamento dele, para as ações do personagem serem explicadas, né? O Watson é assim também, tá? Como Sherlock Holmes. E ele saiu pelo mundo, né? Ele ele vai ser ele é o cavaleiro da triste figura porque ele sempre perde, né? E ele passa por um monte de aventuras. É muito bom o livro, tá? É muito bacana. Tem às vezes até umas histórias ali que parecem que nada a ver, mas aí ele vai lá e anda pelo mundo inteiro, até que em certo momento ele é derrotado por um cavaleiro que até depois que eu lembre direitinho, alguém contratou aquele cavaleiro, e ele volta a ser o Aníbal, Aníbal não, o Alonso Quijano, volta a ser o Alonso Quijano antes de morrer, e daí ele acaba morrendo, né? O Sancho Panza vai com ele, o Sancho Panza não tem nenhum tipo de ilusão, tá? Aqui tem uma sinopse que vocês podem ver com mais calma, tá? Só tô explicando mais rapidamente. Chapolin Colorado, então, ele faz parte da grande obra do magnífico Roberto Bolanhos, tá? Que tinha o programa dos Super Gênios da Mesa Quadrada, e daí ele foi fazendo uma série de sketches, e Chapolin e o Chaves eram sketches, pegaram programas próprios depois, tá? Mas o Chapolin Colorado, ele tá nessa lógica, tá? Inclusive, eu vi informações que o Chapolin é muito inspirado em Chaplin, né? Tanto que é parecido o Chapolin. O Chapolin é um inseto que tem ali. Inclusive,
Já vi relações, e daí não são relações, são teorias dos fãs, que o Black Kamen Rider tem uma inspiração no Chapolin, que são o mesmo bichinho, né, que inspira os dois. Mas enfim, o Chapolin, então, ele era um herói que diz ali, ele disse uma vez que ele era filho da Lois Lane, e ele era um personagem que ele era o oposto completo do herói da época, né, lá da década de 70, que é quando começou o Chaves, tá? O Don Quixote é muito antes, tá? E no Chapolin Colorado, então, a gente tem um herói que ele parodia, né? Os heróis americanos, especialmente o Super-Homem, né? Vocês podem observar ali que ele é o completo oposto, né? Ele é medroso, ele é mulherengo, tudo isso, tá? Então, esse é o Chapolin Colorado. E ele teve na televisão por muito tempo até que o Bolanho se feriu tanto numa cena que ele não pôde continuar com o personagem, né? O personagem era muito exigente pra ele, né? Porque ele levava muitas pancadas e tinha uns bordões maravilhosos, né? Os bordões do Chapolin são importantíssimos, que uh, perpetuam o personagem, né? Então, só pra trazer um pouquinho aqui, tá? Ele é do México, na Televisa e tal. E o programa é uma série gravada nos estúdios da Televisa e ganha horário próprio. Então, é a mesma coisa que o Chaves, tá? Ganha horário próprio. O Chaves depois ele volta a ser sketch, mas o Chapolin não, tá? Então, o Chapolin Colorado tem os poderes dele, né? Buzina paralisadora, a marreta biônica, as pastilhas de nanicolina para ele encolher, né? Então, tudo isso utilizando os efeitos do chroma key. O pessoal fala que é mal feito. Não é mal feito, ele só é limitado na época dele, né? E circulando até hoje. Então, tipo assim, ó, maravilhoso. O trabalho do Bolanhos é atemporal, né? Bom, então eu analisei as duas mídias, tá? Então eu assisti os episódios do Chaves e li o livro do Dom Quixote. E daí eu fiz uma comparação com base em categorias, tá? Natureza da mídia, que eu já falei um pouco, tá? O contexto e o comportamento, tá? Então, se vocês forem ver o contexto do Don Quixote é de uma modernidade que estava nascendo, tá? O medieval tinha caído, todos os mu todos os, todas as nações estavam começando naquele momento, então o medieval estava caindo. Nesse momento, então, a gente tem a coexistência do regime feudal e do regime do Estado moderno. Então, nesse contexto, a gente tem novas orientações. O Estado está ali aparecendo como o monopólio da violência, e daí, nesse sentido, o Don Quixote ele não seria necessário, né? No sentido que os heróis da Idade Média, os cavaleiros, que a gente nem sabe se tem existência histórica comprovada, eles eles estão ali produzindo, eles estão no mundo em guerra, que não tem um Estado moderno tão forte como tem no contexto do Don Quixote. E o Don Quixote, inclusive, ele apanha das pessoas, porque ele vai lá confluir com elas e elas não estão mais naquela lógica, tá? Já o Chapolin, ele tá no estado de bem-estar social. Na década de 70 ali, a gente tem, depois do pós-guerra, existe uma reconstrução ali da Europa, dos Estados Unidos, e tudo, eles vão se reconstruindo, e daí o Chapolin, ele tá nesse contexto, os heróis, inclusive, ele já tinha aparecido na Segunda Guerra, né? O Superman, por exemplo, Capitão América, e ele tá nesse contexto de reconstrução, mesmo que a América Latina nunca tenha se reconstruído, porque nunca se construiu. Então, o contexto deles é bem diferente, mas eles têm um referente, que é esse, o herói americano lá, ele se junta com o Estado para proteger a lei do Estado, enquanto o cavaleiro medieval ele aplica a lei do Deus cristão, mesmo sem a presença de um Estado centralizado, né? Tem lá os feudos e os reinos menores. Comportamento, tá? Então a gente vai também observar o comportamento deles. O Chapolin, por exemplo, ele não é considerado maluco, tá? Ele é um herói de fama mundial, tá? Mesmo que chineleiem ele pra fazer piada, ele é herói de fama mundial. E ele some, tipo, o Chapolin, ele tá em vários contextos. Ele volta no tempo, ele vai pra frente, ele vai pra lá.
E o Don Quixote não, ele tá preso ali na temporalidade dele. E isso também tem a ver com o comportamento. O Chapolin, ele é o que a gente chamava de burro antigamente, tá? Hoje em dia, com os avanços da psiquiatria, talvez burros seja uma palavra que não se aplica. Por exemplo, será que o Chaves não era disléxico? Lembra que ele não lia lá os bilhetes? Talvez ele fosse disléxico. Talvez o Chapolin tenha algum tipo de Asperger, entendeu? Tô aqui viajando, mas hoje em dia é isso aí também. E o Don Quixote igualmente. Será que ele estaria louco? Será que seria uma esquizofrenia? Entendeu? Mas eles tinham comportamentos assim. O Chapolin, ele acabava sendo burro, entendendo errado as situações, e daí nisso se gerava o humor da série. Já o já o Don Quixote, ele tinha a questão dos ele falava negromantes na tradução que eu li, tá? Mas os necromantes, que daí são os feiticeiros, não era ele que estava lendo errado, eram os feiticeiros que faziam o indivíduo errar. Então o Don Quixote ele estava no mundo realista e o Chapolin já não tanto. Então o comportamento deles era diferente nesse sentido, tá? No artigo eu avalio com muito mais completude os aspectos psicológicos deles também e de ação, mas eu vou deixar vocês aqui com essa reflexão final. No meu entender, são o mesmo personagem, tá? O Don Quixote é o Chapolin do, do medieval e o Chapolin é o Don Quixote moderno, como seria o outro em cada época, entendeu? A diferença é só que um seria louco e o outro seria burro. E é só isso que é a diferença deles, mas todas as coisas que acontecem na mesma chave causal são a mesma, tá? Então, no meu entender, tá? Minha interpretação. Se você acha diferente, por favor, coloca aqui no comentário. É claro, na literatura não são meus personagens literalmente, tá? Mas no meu entender parece a aplicação de um, a aplicação do outro. Certo? Então o relatório dessa semana fica por aqui. Espero vocês durante a semana aí, tem vídeo todo dia útil da semana e mais um no fim de semana, tá? Isso aí. Comentem aí, porque o comentar ajuda no algoritmo. E é isso, até mais.